Oi, Núbia. Tudo bem? Seja bem-vinda. Estou aguardando aqui o restante da galera para a gente começar essa aula de hoje. Perfeito, perfeito. Isso aí, Bruno. Então vamos lá, gente. O nosso tema de hoje será os 3 obstáculos que te impedem de você conquistar aquilo que você deseja, aquilo que você tem dentro do seu coração, aquele sonho. Então, o primeiro obstáculo, gente, é aquele pensamento que você repetido. Deixa eu desligar aqui esse som. Márcia, bem-vinda, Márcia. Depois eu te respondo lá no WhatsApp, tá? Que quando eu vi a hora já eram 8. Aí eu vim correndo pra cá. Bem-vindo. E o Norton vem hoje? Toda quinta-feira vamos estar aqui dando esse aulão. Cada semana será um tema para ir continuar fortalecendo a gente, continuar fazendo com que a gente cada vez mais fique consciente das nossas ações, dos nossos pensamentos, porque se nós não tomar as rédeas, ele que toma por nós. Então aí a gente fica à mercê. Perfeito. A gente fica à mercê desses pensamentos sabotadores. E às vezes a gente nem tem noção de que eles existem, tá? E então o nosso primeiro, tá? O sabotador, o nosso primeiro obstáculo. Vou estar aqui falando sobre esses 3 obstáculos que nos impedem de conquistar. E o primeiro é aquele pensamento que a gente nem tem a consciência de que está falando aquilo repetidamente, todos os dias, o dia inteiro? Por exemplo, sabe aquele pensamento de que eu nunca tenho tempo? Não tenho tempo, hoje não dá, e que hoje eu estou atarefada. Já acorda se sentindo atarefada, soberbada de coisa. E se a gente for perceber, a gente tem um tempo para outras coisas sim. Só que esse pensamento, essa atitude mental, ela fica como se fosse um mantra, um disco arranhado. A gente só fica pensando nisso, não tenho tempo. Outro também é aquele que eu não tenho dinheiro. A gente já está tão acostumada em repetir, bem-vindo, Norton, em repetir essa mesma, é como se ficasse batendo na mesma tecla. Não tenho dinheiro, não tenho tempo, eu não consigo, isso não é pra mim, meu tempo já passou, tô velha demais, tô velho demais pra fazer isso. E a gente fica sem perceber, repetindo sempre esses mesmos tipos de declarações, porque na verdade os nossos pensamentos, Bela, bem-vinda. E se a gente perceber, os nossos pensamentos, eles são declarações. A nossa palavra, mesmo que a gente não verbalize, se for mental, ela tá ali, mas ela tem poder. E é uma declaração mental. Então, toda vez que a gente tem esse tipo de pensamento limitador, que limita a gente de alguma forma. O Norton me deu apoio para fazer a mentoria. Ai, Norton, que bom! Gente, que lindo, né? O esposo aí apoiando a esposa para o crescimento dela, para as conquistas. Parabéns, hein, Norton? Ó, de parabéns. Pode ter certeza que o resultado vai ser maravilhoso na vida de todos vocês. Porque é assim, a nossa transformação, quando a gente vive esse crescimento, essa evolução, ele reverbera em toda a nossa família, nos nossos filhos, no nosso esposo. E nada melhor do que a gente conviver, né, com pessoas que buscam esse crescimento, essa evolução. Então, olha, meus parabéns aí pro Norton, pra Márcia aí nessa jornada. Que lindo, gente, que lindo. Vai ser incrível a nossa jornada. E esse pensamento limitador, esse que nos impede, que fala que a gente não é capaz, que a gente não tem tempo, que a gente não tem dinheiro, que o nosso tempo já passou, que não dá mais para correr atrás daquele velho sonho. Isso é tudo uma inverdade. Na verdade, é uma limitação mental que nós mesmos criamos na nossa mente e sem perceber, sem ter essa consciência. O meu também chegou por aqui. Bem-vindo, José Carlos.
E isso tudo acaba limitando a gente, acaba impedindo a gente de dar aquele próximo passo. Aí entra, gente, aquilo que a gente já veio trabalhando nos pilares da autoestima. Aí mexe ali no pilar da autoeficácia. A gente começa a acreditar que a gente não é capaz, que a gente não é boa o bastante. E a gente acaba ficando o quê? Insegura. A gente não tem coragem de avançar, até de tomar decisões, a gente não consegue, porque a insegurança, ela toma conta da nossa vida, toma conta da nossa mente e ela acaba ali nos direcionando, ela acaba ali determinando o que a gente vai fazer ou deixar de fazer. Na maioria das vezes a gente fica na inércia, a gente não toma atitude, a gente não vai para frente nem vai para trás, fica paralisado. É quando a gente tem aquela sensação de que a nossa vida tá travada e que a gente não sabe por quê, que tenta, mas não sai do lugar. Na verdade a gente fica como se batendo, né? Fica tentando como é que eu posso falar? Se libertar de algo, mas não sabe o que tá prendendo a gente. E são crenças que estão na nossa mente, que estão ali todos os dias e nós não percebemos. É como eu falei, como um disco arranhado. Não, eu não sou capaz, já passou o tempo, tô ficando velho, meu tempo passou, não sei fazer, também não vou conseguir aprender. Então, essa questão toda, ela acaba sendo um desses obstáculos que nos impedem de conquistar a nossa vida que nós merecemos, os nossos objetivos, tirar aqueles projetos do papel, porque quando a gente é criança, a gente sonha, mesmo que não realize, mas a gente fica naquele nosso devaneio, tendo aqueles sonhos, quando eu crescer eu sei aquilo outro. Alguns, às vezes, conseguem sim, né, realizar aquilo que sonhou quando criança, mas outros, pela questão da vida, das coisas que nos acontecem aí no decorrer da vida, que acaba cristalizando a limitação na nossa vida, a gente acaba desacreditando na nossa capacidade de realização. A gente acaba deixando correr, deixando como tá, perde a expectativa de dias melhores, expectativa de alcançar aquilo que a gente deseja. Então a gente acaba se apequenando diante da vida, né? Essa é a palavra, a gente acaba se apequenando e a gente não tá aqui para se apequenar diante da vida, a gente tem que encarar a vida no mesmo nível, né? Na mesma altura daquilo que a vida nos oferece. Por isso que eu tô aqui, olha, feliz com a Márcia que deu o primeiro passo com o apoio do marido dela e tá aí caminhando para o que ela deseja realizar ainda em 2020. Estou muito feliz com isso. E o segundo obstáculo, gente, sem mais delongas, é aquilo que você permite que as pessoas te parem. Sabe quando as pessoas, você vai toda empolgada a contar uma novidade para alguém, olha, vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade. Aí a pessoa fala assim, mas para quê? Faculdade hoje não tem futuro, ninguém mais quer saber de quem faz faculdade e tal. Aí a pessoa começa a te paralisar. E aquilo entra no teu coração, tu acredita no que aquela pessoa está falando, e o que acontece? Você começa a ter aquele desânimo. A Bruna mesmo está empolgada com a mentoria. Ai, se empolga, sim, isso aí, energia. Essa sua energia é incrível, e a gente vai sim conseguir aí manter esse desejo que você tem no seu coração aceso, e vamos em busca da realização do que você deseja, tá? E aí depois a gente combina como que vai ser as datas, eu passo tudo direitinho pra gente. E quando a gente permite que o outro nos parem, isso quer dizer o quê? Que a gente não tá sendo líder da nossa vida, que a gente ainda não tomou as rédeas daquilo que é nosso. A gente está ainda ancorando, lembra da ancoragem, da autoestima nos outros? É a mesma coisa. É quando a gente ainda está dependendo daquilo que o outro fala. Aí, por exemplo, tem marido que não é como o Norton, que não apoia a esposa, tem esposa que não apoia o marido, e isso acaba paralisando ela. Por quê? Porque ela tem a necessidade desse apoio, e quando ela não tem, ela se sente fragilizada. Então o que acontece? Ela paralisa, ela não segue adiante. Ela também
a pessoa que tem essa fragilidade, quando ela recebe uma crítica também, ela não consegue se reerguer, ela não consegue desenvolver a resiliência com a facilidade. O que é resiliência? É você passar por uma situação difícil e é o tempo que você tem para se reestruturar, para se levantar, né? É como a esponja ela é resiliente. Você amassa a esponja, ela fica toda amassada na sua mão, logo você volta com ela volta ao seu estado natural, seu estado de antes. Assim somos nós temos que ter essa resiliência, como eu contei da minha história, quando eu tive aquele momento, né, difícil emocionalmente, a minha depressão e tal, quando eu me ergui, eu consegui me levantar com força, com coragem, para seguir adiante da vida, porque a vida ela continua, né? A gente perde um ente querido, a gente sofre, muitos não conseguem ter essa resiliência sozinho, como foi meu caso, sozinho eu não conseguiria, e outros até com ajuda já dificulta, por quê? Porque ela fica muito presa, né? Aquela tristeza, ela fica presa àquele sentimento, ela não consegue vencer. E isso é muito importante a gente entender, que isso também nos paralisa. Isso também é um obstáculo para a sua conquista, porque a vida ela para quando você está numa situação emocional difícil de sair e a sua vida, o tempo passa, mas a sua vida, a sensação é que ela está parada, você não está crescendo, você não está evoluindo. E na vida, na nossa vida e no mundo, no planeta, tudo que não cresce, o que acontece? Morre. Tudo que não cresce na natureza morre. Uma planta, se ela não crescer, ela vai morrer. Assim somos nós. Nós temos essa necessidade de crescimento. Por isso que tem muitas pessoas que estão sempre estudando, termina um curso, entra um no outro, faz uma mentoria com um, depois com outro, compra um livro e depois está lendo 2, 3 de uma vez, porque ela tem essa necessidade, esse desejo de crescer, de aprender. E isso faz parte da nossa essência, da essência humana, essa necessidade de crescer, de evoluir, de ser sempre uma pessoa cada vez melhor e também contribuir com o outro. Então, quando a gente se liberta desses obstáculos, a nossa vida ela começa a realmente a seguir adiante, ela começa realmente a ter uma forma, aquela forma que a gente deseja, que a gente busca para nossa vida. E isso faz total diferença também na nossa vida. Outro pensamento que está dentro desse que as pessoas param é a crise, né? A crise no mundo, a crise no Brasil. E quando a gente pensa em crise, o que acontece? Quando nós temos projetos... Cláudia, as meninas chegaram... Bem-vinda! A gente está falando aqui, Cláudia e Elisete, dos 3 obstáculos que nos impedem a nossa conquista. E eu estou aqui no terceiro, dando alguns exemplos. E nesse segundo é que é o obstáculo de deixar, né, permitir que os outros nos parem com aquelas opiniões deles. E uma também que pode nos paralisar é acreditar em crises. A crise, ela existe, sim, mas a gente não pode colocar toda a nossa fé na crise, porque quando a gente foca numa situação, um problema, aquilo cresce, porque onde a gente coloca a nossa energia, o nosso foco, aquilo aumenta. Então a gente começa a acreditar realmente que a crise está generalizada, aí vem o que? A ansiedade, vem o medo, e a gente começa a pensar só coisas negativas, e uma vez que aquilo toma conta da nossa mente, a gente já não passa a ter uma noite de sono tranquila, já começa a ficar também ansiosa à noite, já começa a buscar remédios para dormir, e aquilo começa a desequilibrar toda a nossa vida, e ali a gente fica com aquele sentimento de que não vai dar certo, que as coisas realmente estão difíceis, e a gente, isso acaba paralisando, isso acaba impedindo, isso acaba crescendo dentro de nós, o desânimo, aquela crença na coisa errada, porque começa a ter o medo. E o que é o medo? É a fé ao contrário, né? Do mesmo jeito que a gente acredita que uma coisa pode dar certo e acredita que pode dar errado, a gente está colocando toda a nossa fé
e toda confiança no que vai dar errado, na certeza que vai dar errado. Quando você vai fazer uma coisa, mas você vai com muito medo, você já nem vai adiantar, porque aquele medo, se você está acreditando que vai dar errado, a tendência é dar errado. Por quê? Porque o nosso pensamento, ele emite, né? Ele emana uma energia, uma vibração, e a gente entra numa sintonia aqui no universo, como eu falei durante as nossas aulas, que Deus, ele foi tão perfeito, ele é tão perfeito, que ele também colocou as leis universais, né? Existem as leis do universo que regem esse universo, senão ele não conseguiria se manter. Assim como existe a nossa lei do homem, a lei do estado, a lei do município, a lei, né, do espiritual, também existe a lei universal. E uma das leis universais que eu gosto muito de falar, que tem a ver com a fé, é a lei da atração. É aquilo que a gente começa a emanar com a nossa vibração, com a nossa energia, com a força do nosso pensamento, e aquilo começa a entrar numa sintonia. Né? Aquela sintonia, ela começa a potencializar aquilo que a gente desejou, aquilo que a gente acredita que vai acontecer. Então, outro dia, teve até um caso aqui comigo, muito interessante até. Eu tenho um gato que ele foi embora de vez, né? Ele sumiu. E esse gato, quando era pequenininho, ele também sumiu. E eu tava muito apegada a esse gatinho, sabe? Ele era pequenininho, eu tratei dele, ele veio quase fraquinho, eu achei até que ele nem fosse sobreviver. Ele tava muito doentinho, cuidei do gatinho e tal. E esse gatinho um dia sumiu daqui de casa. Eu fiquei tão desesperada, eu chorava, as crianças choravam. Cadê o gato? O nome dele era Bruno. Cadê o Bruno e tal? O Bruno sumiu. Aí eu comecei a orar. Comecei a pedir a Deus para que o gato aparecesse. Aí citei: Deus, eu sei que o Senhor é o poderoso, tem o poder sobre tudo. Use esse poder que o Senhor tem da atração, use a lei universal que o Senhor tem e faz com que o meu filho que foi procurar o gato, que essa atração, ela leve ele até onde esse gato tá. E fiquei tranquila. Aí eu parei de chorar na hora, porque eu senti que a minha oração foi atendida naquele momento. Gente, quando eu olho para a escada, vem meu filho com o gato na mão. E ele disse: mãe, o gato estava escondido num lugar que, se ele não miasse, eu jamais encontraria ele. O cachorro ia pegar ele. Porque ele caiu num lugar que era muito, muito, muito difícil de encontrar. E na hora que ele estava passando pelo local que esse gato estava, o gato miou. Ou seja, a atração, né, a fé, o poder de Deus atraiu aquele encontro. Então é muito importante aquilo que a gente pensa que vai acontecer. Por isso que eu gosto muito, eu sempre falo para as minhas alunas, o poder do pensamento, o poder da palavra, porque isso tudo é poder que existe dentro de nós. Então a gente tem que prestar muita atenção nos nossos pensamentos, a começar a observar o padrão do nosso pensamento assim que a gente acorda. Qual o primeiro pensamento que você tem quando abre seus olhos? Qual o primeiro pensamento que você tem quando levanta, que vai ao banheiro escovar seus dentes? O que você pensa? Sabe, começar a ficar atenta a você, ficar presente no seu dia a dia, porque isso vai te livrar de muitos problemas, de muitas dificuldades na sua vida. E também no que você fala, sabe? Porque a nossa fala, a Bíblia mesmo fala que o que nos prejudica não é o que entra, é o que sai da nossa boca. Então, isso é um fator extremamente importante, por isso que eu também trabalho com declarações, porque eu sei que as declarações, elas são poderosas, e através das declarações, dos pensamentos, em conjunto com a sua fé, que emana de você, que a sua energia, a sua vibração, ela começa a criar aquilo que você deseja. Então, consciente ou inconsciente, você tem o poder de criar a sua vida através do seu pensamento, das suas palavras. A Bruna está falando: o irmão do Maicon é usuário de drogas e afastado da família. Esses dias ele queria ver o irmão dele, então oramos a Deus e pedimos para nos guiar até ele. Encontramos ele andando na rua, viu? Poder da fé. A fé, né, o que eu estou falando aqui sobre o gato, é exatamente isso. Deus, ele promove esse encontro, né, do nosso desejo com aquilo que a gente está buscando. Então,
Atenção nos seus pensamentos é primordial. Atenção às suas palavras. 3 coisas assim importantíssimas que você cria através disso, tá? Você cria o que você está vivendo, o que você quer viver através desses 3 itens, que é o pensamento, a palavra através da declaração verbal, porque o pensamento é declaração mental, falando, você já declara verbalmente, e a emocional. Sabe quando você tá assim extremamente irritado ou irritada e você começa tá numa discussão, tá? Você tá discutindo e tal, e você fala aquela palavra com muita energia, com aquela emoção da raiva, que é uma emoção poderosíssima. Você pode criar muitas coisas boas com essa energia, mas também muitas coisas ruins. E quando você tá, olha, rodamos um pouco, trombamos ele andando na rua. Poxa, viu? E quando você usa esses 3 poderes juntos, pensamento, palavra e a energia através da emoção, é criação, é a explosão da sua criação. Por isso que não sei se vocês perceberam, o trabalho da revolução emocional, ele teve esse impacto na vida de muitos de vocês, porque eu trabalhei muito a emoção, através das técnicas da visualização. Aquilo tudo é o trabalho emocional que eu faço. Então é muito poderoso, o resultado é muito rápido, tá? E a gente prestando atenção, usando isso ao nosso favor, isso fará total diferença no dia a dia de vocês, no meio da família. Os relacionamentos que outrora poderia estar conturbado, você vê que começa a ter uma calmaria, uma harmonia entre as famílias, entre pais, entre maridos, entre filhos. E é uma coisa assim que parece uma mágica, mas na verdade não é uma mágica. Na verdade é o que? É um processo de aprendizado, é um processo de prática, de entendimento que você vai aprendendo. E em sumo, né, resumindo isso tudo, é uma sabedoria que você começa a despertar em você, porque você tem essa sabedoria interna, ela já existe em você, e uma vez que ela é despertada, você começa a colocar essa sabedoria em prática, você entra num fluxo de Deus, no fluxo positivo, e você começa a aprender a acalmar a sua mente para ouvir essa voz do saber, essa voz de Deus, do Espírito Santo, que também chamam de intuição, que é tudo a mesma coisa. E quando a sua voz ela tá calma, você consegue ouvir essa voz, sabe? Aquela voz que fala assim, não vai para a direita não, vai para a esquerda, sabe? Aí você vai para a esquerda, você às vezes escuta a voz e obedece, e você vai. Quando você descobre depois, teve um assalto lá naquela rua e tal, você fala, meu Deus, não é que eu ia passar por ali, mas me deu na telha de vir para cá e eu me livrei daquilo. É a voz da sabedoria, que quando a gente está em conexão, tá com essa vibração, com essa sintonia com Deus, com você e esse conjunto todo, você consegue sim ouvir com facilidade essa voz, e ela faz total diferença nas suas decisões, na sua vida, no seu dia a dia. Isso faz total diferença. E o terceiro, gente, aqui é você generalizar, é aquele pensamento que generaliza, sabe? Só acontece comigo. Toda vez que eu faço isso dá errado. E você começa a declarar isso. E o resultado disso é o quê? Realmente, aquilo que você fala acontece. Sempre que eu faço isso para minha vizinha, para minha amiga, ela acaba fazendo isso comigo. Sempre que eu empresto isso para fulana, a fulana não me devolve. Eu não tenho sorte para isso, eu não tenho sorte para aquilo. E você começa a trazer aquilo. A Bruna, isso já aconteceu comigo, de sair do local na hora exata, viu? Isso é o poder aqui, da sua intuição, o poder da sabedoria. Isso é muito profundo. E quando a gente está nesse terceiro obstáculo, ele te limita em tudo. Esse, meu Deus do céu, esse é aquele que tudo pra você tá ruim, ninguém presta, nenhum homem presta, nenhuma amizade é sincera, a gente começa a generalizar aquela coisa toda, e aquilo vai crescendo de uma forma na nossa mente, que realmente aquilo passa a ser a nossa verdade. Tudo que a gente acredita é a nossa verdade, por isso que é tão assim
não sei se eu digo difícil, não gosto dessa palavra difícil não, porque acho que nada é difícil, o que parece ser difícil, a gente aprende e faz, né? Então a gente tem que também observar as nossas palavras, né? Porque as palavras também, elas nos manipulam. Difícil é uma palavra que eu não gosto de usar, mas eu posso falar que assim se torna um desafio muito grande quando a gente generaliza as coisas, quando a gente tem esse pensamento generalizador. Ele começa a nos mostrar tudo que a gente acredita que vai acontecer de ruim, aí acontece tudo com a gente. Ah, eu não tenho sorte para isso. Ah, eu não vou participar porque para mim não funciona. Funciona com todo mundo, mas para mim não funciona. Ah, isso aí, para mim não dá certo. Ah, eu já tentei, mas não deu certo, não vou tentar mais. Ou seja, a gente generaliza uma coisa, aquilo vai virando um monstro, e esse monstro cada vez mais vai crescendo, porque cada declaração é um crescimento desse monstro, e quanto mais você declara que você tá com esse problema, que nenhum homem presta, que nada vai acontecer de bom, você começa realmente a viver essa situação, essa bolha dentro da sua vida. E isso começa a te trazer o quê? Sofrimento. E que sofrimento é esse? Quando você está aí vivendo esses 3 obstáculos na sua mente, porque na verdade é uma batalha mental. É uma batalha na nossa mente. A gente fica discutindo com as vozes. Não, eu vou fazer. Não, mas se você for fazer, vai dar errado, porque você sempre tentou e sempre deu errado, nunca deu certo. Você começa aquela guerra mental. Sabe, tem um livro que fala Batalha da Mente, né, da Joyce Meyer. É muito interessante esse livro. Fala sobre essa guerra mental. E realmente a nossa maior batalha é na guerra. Uma vez uma menina me perguntou assim: Márcia, para ser uma pessoa extraordinária, para ter uma vida extraordinária, é o quê? Que pessoa é essa? É a pessoa que já acorda com aquela energia nas alturas? É aquela pessoa que está sempre positiva? É aquela pessoa que está sempre assim assado? Eu só observei, não. Porque não existe uma pessoa que já acorda com a energia a 1000. Não existe, gente. Não existe. Tem um mentor meu que vocês devem conhecer, o Anthony Robbins. Ele, para fazer os eventos dele, ele toma um banho numa banheira com gelo para despertar a energia. Imagine. Ele colocou na rotina dele corrida matinal. Só ele tem que correr para despertar, para gerar energia. E ele também, no palco dos eventos dele, tem várias placas de afirmações. Eu posso, eu consigo, eu mereço, eu tenho isso, eu tenho aquilo. As declarações que empoderam ele. Então ninguém, gente, ninguém já acorda se achando cheia da energia, sabe? A gente tem que despertar a energia na gente. A gente precisa do quê? Disso, como eu tô falando aqui, o que ele fala. A gente precisa despertar o nosso corpo. A gente precisa acordar ele para gerar a energia que a gente precisa para aquele dia. Então, a gente, quando entende isso, e que ela me fez essa pergunta da pessoa extraordinária, expliquei para ela e eu vou falar para vocês. O extraordinário não é o extraordinário, tá? É como que eu posso explicar? Para você ser extraordinária, você só tem que vencer você mesmo. Aí sim você vai ser uma pessoa extraordinária. Por que vencer você mesmo? Você não tem que vencer sua vizinha, seu vizinho, sua mulher, seu companheiro, seu filho. Tem que vencer ninguém. O seu maior desafio para você se tornar uma pessoa extraordinária é despertar e vencer os seus sabotadores, é vencer você mesmo, é vencer aquele que te coloca naquela zona de paralisia, de medo, que te impede de agir, sabe? É aquilo, por exemplo, ser extraordinária. Se você tem um desejo de mudar sua rotina, eu quero mudar, eu quero passar a acordar cedo, eu quero fazer exercício para cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo, porque nosso corpo, gente, Deus deu ele 0 pra gente.
A gente que vai alimentando ele das formas que não deveríamos e aí depois tem que cuidar. Então, quando você tem aquele, lembra dos pilares, do amor próprio, aquilo tudo, quando você tem isso bem estruturado na sua vida, o que você vai fazer com o seu corpo? Você vai cuidar dele. Você vai, aí você quer mudar. Aí você tá com aquela preguicinha de acordar cedo, poxa, hoje, eu já tô com preguiça de acordar. Mas aí você lembra que você tem esse amor próprio, você tem esse compromisso com você, não é comigo, não é com ninguém, não é com o filho, não é com é com você, é com a sua vida. Então você lembra disso, você fala, poxa, eu vou cuidar de mim, vou levantar, mesmo com preguiça, mesmo com vontade de ficar nesse quentinho, mas eu vou levantar e vou embora fazer minha caminhada. E a sensação que você tem quando você tem essa atitude, no final você volta para casa, toma aquele banho relaxante e você fala, meu Deus, venci. Eu me venci hoje. Então hoje você foi uma mulher extraordinária, você foi uma pessoa extraordinária. Você venceu você mesma, você venceu o teu sabotador. Você mostrou que quem está no comando da sua vida, quem está dominando ali as rédeas é você. E não o teu inconsciente, e não as tuas limitações. Então com essas atitudes pequenas, todos os dias você vai tomando a direção da sua própria vida. Você vai tomando a autorresponsabilidade pela sua vida. Para de terceirizar a sua responsabilidade. Você começa a dominar a sua vida. E que a partir desse momento que você tem esse domínio da vida, aí ninguém te segura, sabe? Você vai embora. Por quê? Porque você já sabe onde você quer ir, já sabe como fazer e você já vai se dominando. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente não tem essa autorresponsabilidade, não é porque a gente não quer, não é porque a gente gosta, muitas vezes a gente sofre. A gente fica nessa roda do sofrimento, que é essa roda desses 3 obstáculos. Tá? De ficar se ancorando no outro, de ir pela opinião do outro, permitir que o outro nos paralise, ficar com aquele mantra repetitivo, aquelas limitações repetitivas, igual um disco arranhado na cabeça. Não é porque a gente quer. É um bloco de crenças que ficou ali no nosso inconsciente, nos porões da mente e que não sai sozinho. E que às vezes a gente não tem nem consciência daqueles problemas, mas que com o trabalho, do autoconhecimento, da autobusca, da autodescoberta, desse trabalho todo de resgate, de limpeza mental, limpeza emocional, você começa a se sentir uma pessoa consciente das coisas. Você começa a identificar no exato momento em que a crença sabotadora ela chega para você. Vai não, levanta hoje não, dorme mais um pouquinho. Aí você sente que o teu consciente, que está desperto já, fala assim, não, eu vou sim, porque eu já prometi a mim mesmo que eu vou mudar minha rotina, eu vou caminhar, vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar da minha alimentação e eu vou. Aí você já começa a se dominar. Então você já passa a ser realmente uma pessoa extraordinária. Então para ser extraordinária é simples, mas é desafiador, não é difícil. É só um desafio que você tem que enfrentar, que é você mesmo. Então, quando você vence você mesma, você já pode se considerar uma pessoa extraordinária. Porque não é fácil, gente. Não é fácil, mas é possível seguir nossa vida no domínio dela. Porque a gente é dominado por esse bloco dessa inconsciência, mas trabalhando esse inconsciente, buscando as raízes dessas situações, as raízes da nossa crença. A gente vai lá na raiz, arranca essa erva daninha e planta coisas boas, novas sementes, novas crenças positivas, fortalecedoras, que é o que nós precisamos, que é o nosso combustível, porque isso tudo é a força que a gente tem e que foi encobrindo, né, pelas coisas que a gente viveu, pelas coisas que a gente ouviu, e aquilo foi cristalizando na nossa vida. E quando a gente desperta, aí o jogo muda. Obrigada, Max. Bem-vindo, pessoal que chegou agora. E o jogo, ele muda, gente. A nossa vida começa a fluir. É como se literalmente a gente entrasse no fluxo. Sabe, tem a pirâmide da energia emocional, da nossa energia. E quando a gente está naquela energia que está positiva, a gente está vibrando na paz, está vibrando nas conquistas. Parece que assim, sabe aquele ditado que fala, o universo está conspirando ao meu favor, está tudo acontecendo tão perfeito.
por que isso acontece? Porque você entrou na sintonia dele, você entrou na sintonia da abundância, na sintonia das conquistas. E quanto mais você conquista, mais vem. Porque você já está lá em cima, você não está lá embaixo. Sabe? E quando a gente está nesse terceiro obstáculo aqui, que é o da generalização, aliás, no segundo, que é onde a gente deixa as pessoas pararem a gente, gente, o que acontece? Todos nós temos aquele sonho, aquele desejo que a gente quer conseguir, mas se você fala para alguém errado, tá? Porque a gente tem que saber falar as coisas para a pessoa certa. Porque quando a gente acha que a gente tem uma amiga que vai confabular nossos sonhos, aí o que a amiga falar? Mas é demais para você. Mas será que você vai conseguir? Ah, não, quer muito isso, muito aquilo. Aí você começa o que? A desanimar. Às vezes, aquela amiga, ela acaba roubando até teu sonho, tua ideia, e ela acaba construindo aquilo que você deseja. Então, isso é segredo sagrado. Tem coisas que você tem que guardar aquele segredo sagrado para você e contar somente para aquela pessoa certa. Que pessoa certa é essa? Aquela pessoa que vai realmente contribuir com você, te ajudar, te apoiar de verdade para que você conquiste aquilo que você falou, aquele sonho. Então, até isso, a gente tem que, nesse terceiro obstáculo, observar o que a gente fala, o que a gente deseja, porque eu tenho até uma história que aconteceu comigo há um tempo atrás, muito tempo atrás. Eu contei um desejo que eu tinha, né, para uma menina, para uma amiga, entre aspas. Comentei com ela, eu tenho uma vontade que quando eu conseguir isso e isso, eu vou comprar isso, eu vou construir aquilo outro. Aí a garota ficou, que legal, tal, não sei o que, aparentemente até me dava força e tal. Na primeira oportunidade, quem foi que fez ela construir exatamente aquilo que eu falei para ela que iria fazer, sabe? Então a gente tem que ficar muito atenta para o que a gente fala, para quem a gente fala, porque isso acaba também bloqueando o nosso fluxo de realização, nos impede nossa conquista, porque a gente não sabe a intenção do outro. A intenção é muito forte, a intenção é uma energia que vem daqui, ó, ela sai exatamente daqui e ela vai embora. Então a gente tem que prestar muita atenção nas pessoas que estão ao nosso redor, porque a gente tem que observar dois tipos de amizades. Aquele que se alegra com a tua alegria, com a tua conquista, que você sente que ela está realmente feliz com aquilo que você conquistou, ou deu aquele sorriso amarelo, aquela coisa meio estranha, que você já sentiu que ela não se alegrou tanto assim. E aquela amiga que só tá do teu lado feliz e alegre quando tu tá na pior, né? Quando tu tá contando o teu sofrimento, aquelas tristezas da vida, aí ela fica, não é assim não, dá até o ombro para você chorar. Mas na hora da tua conquista, ela até se afasta, né? Tem pessoas, minha filha, que comigo, teve gente até me bloqueou já no Instagram para não me ver. Então isso que significa o quê? Que ela se incomoda, que a pessoa não gosta da gente. Então a gente tem que ficar muito atenta a esse tipo de amizade. E quando elas saem da nossa vida, do nosso caminho, a gente não tem que ficar triste, porque quando a gente entra em um fluxo diferente daquela pessoa, infelizmente a gente toma um rumo diferente, a gente toma uma expansão totalmente diferente daquela pessoa. Se ela está vibrando naquela sintonia da inveja, na sintonia da raiva, da tristeza, do medo, como é que eu posso falar? Da comparação, e você já está elevada, você já está na sintonia da contribuição, de fazer o melhor para o outro, de se cuidar, de paz, de harmonia, você já está lá no amor, na sintonia mais alta, aí automaticamente aquela pessoa se afasta, porque ela não consegue te acompanhar. Entende? Então, a gente tem que abrir mão, literalmente. Eu abro mão desse tipo de amizade, infelizmente, não dá mais, porque tem pessoas que vão até começar uma jornada na nossa vida, vão fazer parte do nosso início de alguma coisa, mas que lá na frente ela não vai conseguir nos alcançar. Porque tem um ditado, né? Eu ouvi falar, não sei onde que foi, que tem pessoas que no início da nossa jornada, das nossas conquistas, das nossas realizações, elas acreditam que a gente não é capaz, tá?
elas falam assim, vai dar tudo certo, você consegue. Elas te dão até apoio no início. Mas chega no meio do caminho, que elas percebem que você realmente está chegando, aí elas começam a ficar chateadas, elas começam a não gostar mais de você, começam a se afastar e começam a não te apoiar mais, porque ela vê que esse seu potencial, ela vê que realmente você tem o potencial, boa noite, o potencial... Boa noite, Marisa. Vou deixar salva, depois tu vê. A gente está falando sobre os 3 obstáculos que nos impedem de conquistar. E acaba, gente, não mais nos apoiando. E elas começam a se afastar da gente, começa até falar mal, começa a tentar nos impedir de conquistar. Mas é o que eu falo, quando você está alinhada com aquilo que você deseja, está alinhada com os seus valores, com os seus propósitos, objetivos, e está alinhado com o poder maior que te chamou, que te prometeu e que te fez já a vida que você merece, que já fez tudo que você tá para conquistar, na verdade já existe tudo, você só tem que trazer ele para o teu mundo, para a tua realidade, transformar ele em físico. Não tem inveja, não tem amiga falsa, não tem nada que te impeça, mas é importante você ter esse segredo sagrado dos seus sonhos, para que ninguém venha roubar teus sonhos, porque quando não são pessoas tentando roubar os seus sonhos, são os seus medos, são as suas crenças que te limitam, são as suas inseguranças, são aqueles pilares enfraquecidos da autoestima. Então é muito importante esse trabalho que a gente faz no autodesenvolvimento, na autodescoberta, no autoaprendizado. Isso é muito importante. E essas aulas eu vou estar fazendo toda quinta-feira, gente. Eu vou trazer essa consciência pra gente poder estar mais presente na nossa vida, mais presentes no nosso pensamento, nas nossas emoções, prestar atenção no que a gente fala, e isso faz diferença, muita diferença naquilo que você deseja realizar, naquele sonho que você quer buscar. Obrigada, Doca. Zelina. E isso faz total diferença. Então, toda quinta-feira eu vou estar aqui com vocês, tá? As meninas que não conseguiram participar da mentoria, gente, se quiserem, as inscrições ainda estão abertas. A Márcia e o marido dela já apoiou, ela já vai entrar mais uma para a nossa mentoria MP, Mulher Poderosa e Realizadora. Então, vocês que desejam saber mais, eu já falei um pouco ontem, se deseja saber mais, me pergunta lá no privado, tá? Forma de pagamento, tudo que vocês tiverem dúvida, é só me perguntar lá. Mas todas as quintas a gente vai ter um aulão aqui sobre como a gente estar presente na nossa mente, na nossa consciência, nas nossas ações e nas nossas atitudes mentais e emocionais, porque isso gera total assim a nossa criação, porque é uma criação junto com Deus. Por quê? Eu costumo falar, Deus ele já criou tudo, ele já declarou tudo, ele já projetou. A Bíblia fala que antes da gente nascer, ele já tinha projetado tudo na nossa vida. Infelizmente, alguns de nós não conseguimos alcançar isso que ele prometeu pra gente. Por quê? Porque a gente não busca essa transformação, não busca isso que ele já nos deu. Mas não é porque a gente fala, eu não quero. Não, gente, é porque a gente não achou o caminho certo ainda, sabe? A gente tá meio perdido no mundo. Então, quando a gente encontra alguém que já andou esse caminho, que tá para nos ajudar, a gente segura na mão dela. E Deus vai usar para poder a gente entrar aí nesse caminho. A Bruna tá falando, eu quero descobrir o que Deus quer de mim e me destravar. Perfeito. Márcia também falou, mas eu vou te falar, já tô ligada na Márcia, hein, Márcia? Já senti alguma coisa a seu respeito aí. Gente, alguém aproveitando esse finalzinho, eu gosto de falar disso, algumas de vocês aí já sabem, já conhecem os seus dons espirituais, já sabem o que você tem aí dentro que Deus colocou, porque os dons espirituais são aqueles dons que Deus coloca dentro de nós, quando Ele está fazendo, né, essa obra que somos nós, Ele coloca os dons, e esses dons são espirituais, os dons, eles são sobrenaturais, são coisas, por exemplo, eu tenho os dons espirituais de Deus,
E é o dom da visão, da profecia. E eu quero saber de vocês, se vocês sabem quais são os dons de vocês. O dom da exortação, que é uma coisa meio que motivação e tal. Então isso eu sinto, né, esses dons. E também tem os talentos. E por que Deus colocou os dons, os talentos, a vocação? Porque tudo tem a ver com a nossa missão. Então, uma forma interessante da gente descobrir a nossa missão, descobrir, como a Bruna falou e a Márcia também tem um desejo de descobrir o que Deus quer com elas aqui. O primeiro passo é a gente começar a investigar interiormente os nossos dons. Na mentoria a gente vai fazer isso, hein, Márcia? Pode ficar despreocupada. E por que a gente tem os dons, os talentos e a vocação? Porque na jornada que Deus nos escolheu, a gente vai precisar disso tudo. Disso tudo. Os talentos é aquilo que a gente tem, assim, para reconhecer que você foi capacitada para aquilo, tá? Por exemplo, o dom da exortação, vamos supor aí, o dom, um exemplo, tá? O dom da motivação, o dom da exortação, que é praticamente a mesma coisa. Qual o talento que você tem que ter para esse dom espiritual ele ser reconhecido no mundo humano, no nosso mundo? É você ter isso tão dentro de você que você fala isso naturalmente, como você estivesse conversando com outra pessoa, você solta uma palavra, aquela palavra entrou no coração da pessoa, a pessoa já teve aquele refrigério, aquela confiança e começou a despertar o sonho dela, começou a acreditar mais nela e ela vai lá e faz. Esse é um dom, é o dom de você despertar a motivação no outro, a fé no outro, né? O dom da fé também é isso. Isso é muito forte. Então, quando a gente descobre isso, e esses talentos, eles vão apenas para confirmar a tua capacidade, que realmente você é capaz, e você vai ser reconhecida aqui entre nós, entre os homens, né? Quando eu falo homens, eu falo humanidade, né? Entre as pessoas, exatamente pelos teus talentos. Ele que assina embaixo que você está capacitada de cumprir aquela vocação, ou seja, de levar a mensagem, aquilo que você deseja aí, que arde no seu coração de fazer, é a sua vocação. Isso é muito lindo quando a gente descobre essas coisas, a gente se sente assim muito feliz, muito completa, a vida começa a ter... Você dorme, quando você descobre essas coisas, você dorme, quando você acorda parece que você está acordando diferente, em outro mundo, porque você acorda tão feliz, sabe, tão alegre. Igual outro dia a Márcia disse que foi pro trabalho, né, Márcia? E uma colega dela achou que ela tinha pintado o cabelo, né? Tava brilhante, sabe? Então a luz interior da Márcia começou a transparecer, brotar através dela, através do coração dela, e as pessoas começaram a perceber o brilho que a Márcia tem, que estava aí guardado dentro dela e começou a sair dela. E isso aí não tem preço. E olha que só foi, né, Márcia, na revolução emocional. Imagina na mentoria. Foi. Eu achei isso muito lindo, porque realmente tem tudo a ver, né, com o nosso brilho interior, com a nossa luz interior. Ah, Jesus fala, olha que lindo, isso mesmo que estou vendo ao vivo. Ai, que lindo, Norton. Eu acredito. Gabi, bem-vinda. E isso faz toda a diferença, né, Norton? Você que está aí do lado dela, você pode falar isso com propriedade, né, que essa luz, ela realmente exala de dentro de nós. E assim, Jesus, ele fala assim, que não adianta, quando você tem a sua luz dentro de você, não adianta tampar, porque é como se ela estivesse no topo de uma montanha, onde todos da cidade conseguem enxergar a luz. Então é essa luz que transcende, que ilumina a sua vida, que as outras pessoas veem e não tem como esconder, como tô aqui ouvindo com a mamãe. Ai, um beijo pra mãe da Gabi. Olha, gente, a mãe da Gabi também é minha aluna, hein? Também passou pela mentoria já. Saudade dela. Manda um beijo pra ela. Isso tudo faz diferença, ó. Só com as lives eu já estou me sentindo diferente. Ai, Gabi, eu precisava ouvir isso. Que bom. Isso faz diferença mesmo, né? E essa luz, ela já existe dentro de nós. Muitas pessoas se afastam porque não conseguem segurar
essa luz, não consegue enxergar, não consegue ver, porque incomoda. Então, se afaste, a gente não pode fazer muita coisa por elas, né? Obrigada. Obrigada. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Esse trabalho interno que a gente faz é muito poderoso. Eu acredito muito nesse trabalho, nessa minha missão que Deus me confiou. Que outro dia aí, né, ao decorrer dessas lives, eu vou contando um pouquinho como foi essa minha jornada de estar aqui com você hoje, com cada uma de vocês, conhecendo pessoas incríveis que serão aí minhas mentoradas. Fico muito feliz. E no decorrer aí das nossas lives, das nossas aulas, nas quintas-feiras, eu vou contando um pouquinho, porque quando Deus ele fala que tem um projeto com você, não tem como você viver sem cumprir. É algo muito superior à sua própria vontade. Enquanto você não se disponibiliza a fazer, você não tem paz no seu coração. Você se sente incompleta enquanto você não dá o seu passo que você tem que dar, porque tem coisas que Deus faz, tem coisas que nós temos que fazer. Então é aquele passinho que está na nossa responsabilidade. Enquanto a gente não dá aquele passinho, a gente não fica contente, não fica feliz, não fica completa. Né? É muito forte isso. Gente, a nossa live já está acabando. Gente, eu não sei porque as lives passam tão rápido. Não sei para vocês. Pra mim, parece que eu sento e acaba. É muito louco isso, gente. Mas olha, muito feliz. Mais uma aula com a gente. Eu acho que eu vou entrar amanhã, não sei. Amanhã é sexta, né? Vou ver um tema, tá? Se Deus tocar aqui no meu coração, eu entro aqui às 8 horas. Qualquer coisa eu aviso lá no feed, tá bom? Pra vocês entrarem aqui. Viver na plenitude é viver a vontade de Deus. É verdade. É muito gratificante quando a gente tá naquilo que Deus fez pra gente viver. E as coisas começam a fazer total sentido. A nossa vida começa a ter assim um brilho diferente, uma energia diferente e uma paz, né, gente? Essa paz interior que nós temos dentro de nós, quando a gente ativa ela, é uma paz que, como diz na Bíblia, excede qualquer entendimento. É porque é maravilhosa essa live. Parece que é mesmo, hein, gente? Vocês têm uma energia que a gente troca aqui, uma energia boa. É muito legal isso, gente. Eu fico tão feliz de estar aqui com vocês. Fico aqui ligada com Deus sobre o que eu devo falar, as coisas que eu trago aqui para vocês. E sempre assim são assuntos tão relevantes, né, para nossa vida. E eu fico muito feliz com isso. Então, meninas, olha, tá acabando aqui. Então, olha, obrigada mais uma vez pela presença de todas. Parabéns pelas meninas que estão aqui sempre comprometidas com a sua própria vida. Parabéns ao Norton pelo apoio, à Márcia, por estar sempre aqui também nas lives. Fico muito feliz em te ver aqui, tá? Casal é importante, casal que cresce junto. Isso é muito poderoso. Gabi, a mãe dela, que tá lá também assistindo. Todas as meninas. Ah, gente, o print. Hoje eu tô de amarelo. Vamos lá. O printzinho me marca. Cláudia também. Ótimo. Obrigada pela presença de vocês, tá? Amanhã, se tiver live, eu vou colocar lá no grupo e também lá no feed, tá bom? Pra avisar vocês. E a gente aí tá junto, tá bom, gente? Olha, um beijão pra todas, tá? E quem tiver vontade de participar da mentoria, quiser saber mais detalhes, como paga, como não paga, tudo é só me perguntar ou no grupo lá, me chamar no privado, ou eu ou a Bruna, e também no direct, tá? Que a gente responde. Beijo, gente! Adorei vocês hoje, hein? Tchau, Márcia. Tchau, Norton. Tchau, meninas. Cláudia, Gabi, Márcia, todo mundo, gente. Beijo. Tá acabando aqui. Tchau.